Oi, pessoal. Bom, a maioria pensa no Saci Pererê, né? E vê logo aquele negrinho de gorro vermelho, uma perna só, super travesso, muito por causa do Monteiro Lobato, claro. Exato, essa imagem ficou muito marcada. Pois é. Mas a nossa análise hoje vai, assim, bem mais fundo. A gente está com material aqui que investiga as origens, os vários significados do Saci, sabe? Mistura história, relato popular, até antropologia. Hum, A ideia é ir além dessa figura mais infantilizada, né? O artigo que a gente vai explorar mostra um saci, olha, muito mais complexo, um símbolo forte da própria formação cultural do Brasil. com certeza. Ele aparece como guardião indígena, herói da resistência negra e, acredite, até com os ecos europeus. Então vamos tentar destrinchar como essa figura foi mudando e por que isso é tão relevante. É uma chave de leitura muito boa, sim. Muitas figuras do folclore são isso mesmo, né? Um mosaico de influências culturais que vão se misturando com o tempo. E o Saci, nossa, ele é um exemplo riquíssimo disso aqui no Brasil. Reflete muito os nossos encontros, nossas tensões. Legal. Então, começando pela origem indígena, o material falou do Jacques Chateré, uma figura guarani. E olha que interessante, ele não é descrito como um moleque travesso, nada disso. Ah, não! Não. É o mestre das plantas e espírito da mata, uma entidade sábia mesmo, protetora da floresta com a pele cor de terra. A antropóloga Jenny Nunes, que é citada na fonte, ela diz assim: para ele, quando a gente cuida da floresta, a floresta cuida da gente. Bem profundo, né? Muito. E tem aquele assobio agudo na mata que tanta gente fala. Poderia ser o Jax? Fica a pergunta. Olha, e essa visão do espírito protetor ligado aos Guarani é fundamental, mostra uma relação com a natureza, sabe? Uma sabedoria ancestral que a figura que ficou popular depois quase apagou, focou só na travessura. É um resgate importante dessa conexão. Total. E aí, a história ganha outra camada, afro-brasileira, que é carregada de resistência. Uma versão, por exemplo, conta que o Saci perdeu a perna numa luta de capoeira. Interessante. Mas tem outra, ainda mais forte, que sugere que ele mesmo teria amputado a perna para fugir da escravidão. O artigo até traz um relato do Vale do Paraíba. O senhor de engenho prendeu. O Saci cortou a própria perna e fugiu. Caramba, é uma imagem de uma força impressionante. Nossa, sim. E essa perspectiva transforma o Saci num ícone de autonomia, né? De escolher a liberdade acima de tudo, a qualquer custo. Uma narrativa que com certeza devia ecoar muito nas comunidades quilombolas, formadas por escravizados fugidos. Faz sentido. O artigo até menciona uns cantos quilombolas sobre o menino de uma perna só que luta pela liberdade. Isso dá um significado completamente novo para a perda da perna, né? Deixa de ser só uma característica física. Exato, vira símbolo. E a coisa fica mais complexa ainda quando entra os elementos mágicos. Alguns talvez com raízes lá na Europa. Diz a lenda que o Saci nasce de um broto de bambu, vive exatos 77 anos e aí vira um cogumelo venenoso. 77 anos, que específico. Pois é. E os redemoinhos? A fonte cita um depoimento numa rádio lá na Bahia de alguém falando de um redemoinho que não era vento normal. E até uma prática em Goiás de jogar peneiras para tentar capturar o saci no meio do redemoinho. Que doido! E o famoso gorro vermelho. Esse pode ter conexões europeias mesmo. Lá em Portugal tem o trasgo, que é outra criatura pequena, também traversa, e que usa um barrete vermelho, bem parecido. Olha só. E tem mais. Tem o pilho romano. Era um gorro parecido, meio frígio, que simbolizava a liberdade para os escravizados que eram libertados ou forreados na Roma Antiga. Essa associação, mesmo que a gente não possa cravar, né, reforçaria muito a imagem do Saci como figura de libertação. É uma fusão de símbolos bem sugestiva. Nossa, faz todo sentido conectar essas pontas. O artigo também discute como a percepção do saci mudou muito, né? O Monteiro Lobato ele consolidou essa imagem do negrinho bagunceiro. Mas o inquérito que ele mesmo fez lá em 1917 coletou descrições bem mais pesadas, tipo diabinho, cara de macaco. Pesado mesmo. Revela muito o olhar da elite da época, né? Que talvez tenha simplificado e até estigmatizado a figura. Mas hoje tem um movimento de resgate,
com autores indígenas como Olívio Jacupé, a própria Gene Nunes, que o veem como uma entidade sagrada, um símbolo de resistência. E olhando o quadro geral, a gente percebe como as narrativas que dominam, né, podem achatar figuras culturais complexas, principalmente aquelas ligadas a grupos que foram historicamente marginalizados. Recuperar essas outras visões, a indígena, a afro-brasileira, não é só sobre o Saci em si, é sobre entender a riqueza e as tensões da nossa própria cultura. Então, o que fica dessa nossa exploração toda? Acho que fica claro que o Saci não é um personagem só, né? Ele é um feixe de histórias, de significados entrelaçados. Exatamente. Tem o guardião indígena, o símbolo de resistência negra, esse ser mágico com possíveis laços europeus. A verdade sobre ele parece que varia muito dependendo de quem conta e de quem ouve. Perfeito. Entender o Saci com essa complexidade toda é quase como decifrar um pedacinho da própria identidade cultural brasileira, que é feita disso mesmo, de misturas, tensões, coisas que foram apagadas e, claro, muita resistência. E para a gente fechar, mas deixando reflexão no ar, o artigo lança uma pergunta bem instigante. Por que figuras parecidas com o Saci aparecem em culturas tão diferentes, pelo mundo afora? Boa pergunta. E como é que a gente interpreta a persistência desses relatos? Os fenômenos ligados a ele, tipo os assobios, os redemoinhos, que continuam aparecendo em tantos lugares do Brasil. Fica essa provocação, né? E se essas histórias não forem só lendas? Talvez sejam ecos de visões de mundo antigas, personificações de fenômenos da natureza, ou quem sabe memórias culturais muito profundas, que foram sendo reinterpretadas, diluídas, talvez até manipuladas com o tempo. É um convite para a gente olhar o folclore, essas narrativas não oficiais, com um olhar diferente, né? Com certeza. Um ótimo ponto para a gente terminar. Aprenda mais sobre o Saci Pererê no livro Tupi-Guará e o Pai do Saci, do escritor Rodrigo Queiroz. Siga @Tupi-Guará Folclore nas redes sociais para mais informações do folclore brasileiro.